Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, hoje nós queremos meditar sobre a liturgia da palavra da Quinta-feira Santa. Estamos inaugurando, entrando no Tríduo Pascal. Estamos mergulhando no coração da nossa redenção, no coração do ano litúrgico. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa inteligência e enche de amor o nosso coração, para que nós possamos apreciar retamente todas as coisas, para que nós possamos acolher como convém a palavra divina, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que essa palavra frutifique em nossas vidas, que essa palavra faça morrer o homem velho e nos faça viver como homens e mulheres pascais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos, nesta Quinta-feira Santa, o Senhor nos propõe textos maravilhosos. Gostaria de chamar a atenção para a beleza da oração da coleta. Nós rezamos dizendo que o Pai nos reuniu para a Santa Ceia. Sim, porque a Quinta-feira Santa nos permite fazer memória, de um modo todo especial, memória daquele banquete sagrado que reuniu Jesus e seus apóstolos, durante o qual Jesus tomou o pão, tomou o cálice com vinho e instituiu o sacramento da Eucaristia. Então, a oração da coleta nos faz rezar, reconhecendo que o Pai nos reuniu na Santa Ceia. A missa da Quinta-feira Santa é uma experiência de mergulharmos pela graça da liturgia, pela graça da palavra, pela graça do Espírito de Deus, na última ceia de Jesus com seus apóstolos. Como corpo de Cristo, sacerdotes e leigos, nós mergulhamos neste mistério. Nesta Santa Ceia, na qual o Filho único do Pai entrega-se à morte, dá a sua vida para a salvação da Igreja, para a constituição da Igreja. Oferece a sua vida como um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Vejam que nessa oração se reúnem dois elementos muito bonitos, essenciais para a nossa compreensão da Eucaristia. Se fala de um novo e eterno sacrifício. A Eucaristia é o memorial do sacrifício de Cristo, é o memorial do sacrifício da cruz. Mas se diz também que a Eucaristia é banquete de amor, é banquete desse amor que nos torna membros da família de Deus, íntimos de Deus. Somos admitidos à mesa do Senhor, somos chamados a fazer refeição com o Senhor. É banquete, é convivialidade. Sim, a Eucaristia também é banquete, banquete que expressa a nossa comunhão, banquete que expressa a caridade de Deus que nos reúne como uma só família, banquete que fala de um alimento necessário, um alimento que é salvífico. E esse alimento é Cristo, é o ressuscitado que passou pela cruz, é Cristo Pascal.
Mas vejam bem que a oração da coleta continua dizendo: concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade da vida. Que esse mistério, o da Eucaristia, nos conduza por essa estrada como um viático, como o alimento do caminho, para que um dia cheguemos à plenitude da caridade da vida. Falamos da vida eterna, falamos do amor perfeito, falamos do céu, falamos da eternidade. A Eucaristia nos prepara para a eternidade, a dimensão escatológica da Eucaristia. A Eucaristia está orientada para nos fazer percorrer o caminho na direção da eternidade. Na Eucaristia em que o céu e a terra se unem diante do mistério do Deus que se fez homem e que morre numa cruz para ser salvação para todos, ser fonte, manancial salvífico. A Eucaristia é também esse sacramento escatológico, é um sacramento que faz com que antecipemos aqui na terra o sabor do céu, e que sacramento que é alimento necessário para o caminho, para percorrermos a via da eternidade. Vemos nessa oração da coleta as 3 dimensões da Eucaristia: Eucaristia sacrifício, Eucaristia banquete, Eucaristia e a sua dimensão escatológica, assim como o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta quando trata do sacramento da Eucaristia. E a primeira leitura de hoje é extraordinária, é um texto que conhecemos bem. O livro do Êxodo é o capítulo 12, é a instituição da Páscoa judaica. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Vejam que a Páscoa, o dia da Páscoa, inaugura um novo tempo. É o primeiro mês do ano. A Páscoa, ela vem trazer vida nova. Por isso o calendário judaico se organiza em torno dessa verdade. A Páscoa, como mais tarde se diz, é o 14º dia. Está no versículo 6º desse texto. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então a Páscoa é o 14 Nissan, é o 14º dia do primeiro mês. A Páscoa inaugura um novo tempo. E nós também devemos ter essa visão. Esse tríduo pascal quer inaugurar um novo tempo, o primeiro mês da nossa nova vida, o primeiro mês de um novo tempo na nossa vida. Uma vida mais santa, uma vida mais próxima da vontade de Deus, uma vida mais orante, uma vida mais marcada pela caridade. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, cada um tome um cordeiro por família. Os preparativos começam bem antes, no 10º dia. No 14º dia se celebra o banquete pascal. Mas são dias de preparação, como nós estamos vivendo dias de preparação para a Páscoa. Os judeus também viveram dias de preparação para aquele banquete de Páscoa. Nós também estamos vivendo dias de preparação para a Páscoa de Cristo, que é a nossa Páscoa, como cristãos também. E cada um tome um cordeiro por família. Vejam, a família se reúne e se alimenta de um cordeiro. Um cordeiro diz a unidade daquela família. É o alimento de toda a família. E na nossa vida cristã também é assim. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós
fomos feitos, nos tornamos familiares de Deus. Formamos como igreja uma grande família. Aqueles que Deus pelo batismo adotou. Somos filhos no Filho. Somos a família de Deus em Cristo Jesus. E essa grande família se alimenta de um cordeiro, um pão, um cálice com vinho, um cordeiro, um sacrifício, um Senhor. É Cristo, o nosso cordeiro. Como João Batista exclamou no início do Evangelho de São João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais tarde repetiu: eis o Cordeiro de Deus. Nós reconhecemos Jesus como o Cordeiro de Deus, vitorioso. É Ele. Ele é o nosso alimento. Ele é o Cordeiro que foi imolado e ressuscitou. O Cordeiro é descrito no versículo 5 como sendo sem defeito, macho de 1 ano. Era o que de melhor se podia esperar de uma vítima sacrificial. Essa imagem, ela é retomada, como nós sabemos, no Novo Testamento. É retomada pelo Evangelho de São João, é retomada por São Paulo e pelo livro do Apocalipse. Torna-se uma imagem clássica de Cristo. Ele é o Cordeiro, mas Ele é sem defeito, é santo. Jesus Cristo é o Deus que se fez homem. Ele assume a nossa natureza humana em tudo, mas a carta aos Hebreus deixa bem claro, ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ou seja, ele é todo santo. A sua humanidade é toda santa. É macho, ele é vir, como se diz em latim. O seu aspecto masculino não é um acidente, porque Deus ele tinha prometido desposar o seu povo. Os profetas Oséias, Jeremias, Ezequiel e também o profeta Isaías usam essa simbologia. Deus como um esposo, o povo de Deus como uma esposa. Deus como um esposo que ama, que protege, que cuida da sua esposa. Porém, a sua esposa, ela não é fiel, ela é descrita pelos profetas muitas vezes como adúltera. Pois bem, essa imagem de um Deus esposo é muito importante na profecia de Israel. E Deus promete que um dia vai desposar Israel, vai desposar para sempre. Jesus é justamente Deus que vem desposar o seu povo. Ele é o esposo. Ele é o macho, o esposo que vem desposar a igreja. Lembrem-se que certa vez Jesus foi perguntado por que os seus discípulos não jejuam. Ele responde dizendo que eles não podiam jejuar porque o noivo estava presente no meio deles. O Evangelho de São João coloca nas bodas de Caná o início da vida pública de Jesus, quase como se dissesse que Jesus ele veio realizar ele veio celebrar essa festa de casamento com o povo da nova aliança. Veio celebrar um casamento diferente, com um vinho melhor. Um casamento que vai ser consumado no amor infinito da cruz. No amor de um esposo que dá a vida pela sua esposa. Assim como Eva nasce, por assim dizer, segundo Gênesis 2, da costela de Adão, a igreja vai nascer do lado aberto do Cristo que se entrega por amor, que é todo amor, que morre por amor. E do seu lado aberto pela lança vão jorrar os sacramentos que constituem a igreja, o batismo, a Eucaristia, toda a vida que o esposo dá à esposa, à igreja. Vejam que maravilha, ele é macho, ele é sem defeito, ele tem 1 ano, é jovem, ele está
ali naquele, ele não é mais um filhote, ele está no auge, digamos, da sua vida biológica. Então, esse cordeiro é apresentado como um cordeiro perfeito. É uma imagem do cordeiro perfeito, que é o Deus que se fez homem e todo santo morre numa cruz por nós, assumindo tudo aquilo que ao longo desses dias nós escutamos acerca do servo de Yahvé. Na segunda, na terça e na quarta, e amanhã, na sexta-feira santa, escutaremos ainda o quarto cântico sobre o servo de Yahvé. Se diz que esse cordeiro ele vai ser imolado no final da tarde do dia 14 do primeiro mês. No final da tarde, sim, no final da tarde de uma sexta-feira, da sexta-feira santa, um cordeiro vai ser imolado. O cordeiro salvador, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai ser imolado também no final de uma tarde. Final de uma tarde, para que você entenda, para um judeu, era entre as 3 e as 6 horas. Ou seja, era o último quarto da tarde do dia. Então, o final da tarde, Jesus morre exatamente no início deste último quarto. Pela tradição, Jesus morre em torno das 3 horas da tarde. Pois bem, então, no final da tarde ele era imolado para que pudesse ser depois preparado para ser servido como refeição na mesma noite. E aí o seu sangue serviu como proteção. Com o sangue foram ungidos os marcos e as travessas das portas das famílias dos judeus, para protegê-los do anjo vingador. O sangue desse cordeiro é proteção contra a morte. O sangue deve pairar sobre os filhos de Deus para protegê-los do mal. O sangue de Jesus é proteção para nós. Nessa noite nesse dia em que celebramos a noite santa da última ceia, aonde Jesus institui a Eucaristia, devemos nos lembrar: o preciosíssimo sangue de Jesus é proteção para as nossas vidas. O sangue de Jesus nos protege do mal. Devemos ter devoção para com o corpo e o sangue do Senhor. Devemos ter um amor visceral pela Eucaristia. E o seu sangue, a sua vida é proteção, nos livra do mal, nos livra do anjo da morte. No fundo, o anjo da morte, na verdade, é o demônio. É esse anjo que decaiu, se tornou um demônio e que vem ao nosso encontro nos oferecendo as suas seduções, vem tentar nos seduzir para vermos, vamos dizer, o quão apetitoso, o quão gostoso, o quão bom pode ser o pecado, mas o preço do pecado é a morte. Ele vem trazer, na verdade, a morte. E aí, mais adiante no texto, versículo 8, se diz que temos que comer a carne nessa mesma noite. Temos que nos alimentar da carne do Cordeiro. Esse sangue que é proteção nos livra do mal, nos livra da morte, e a carne é alimento. A Eucaristia que nos livra da morte, nos livra do mal, mas também é alimento que vai nos dar força para podermos percorrer o caminho que o Senhor nos indicará. Eles precisavam estar bem alimentados, porque eles vão começar uma jornada difícil. Eles vão ter que sair do Egito, levando consigo todos os seus bens, todas as suas famílias, tendo atrás deles o exército do faraó. Eles vão ter que atravessar o Mar Vermelho, eles vão ter que começar uma longa viagem. O êxodo, uma Páscoa, uma passagem. Sim, queridos irmãos, a Eucaristia é esse alimento que nos dá tudo o que nós precisamos para termos forças, para deixarmos para trás o Egito, a escravidão, tudo aquilo que é a vida velha,
tudo aquilo que é escravidão, que é jugo, para percorrermos o caminho do novo Moisés, que é Cristo, para podermos com Cristo atravessarmos os mares, o mar vermelho que temos diante de nós, podermos atravessar o mar vermelho e entrarmos na terra que o Senhor reservou para nós, passarmos pelo mar vermelho a pés enxutos para irmos ao encontro da nossa pátria definitiva. Sim, queridos irmãos, os mares, não faltam mares vermelhos em nossas vidas, mares agitados, as dificuldades, os desafios, aquilo que parece impossível, não vamos conseguir, é largo demais, é profundo demais, é intransponível, pensamos, mas o Senhor vai à nossa frente, Ele abre os mares para que nós possamos, ao segui-lo, para que nós possamos percorrer com retidão os caminhos da salvação. Devemos comer esse cordeiro com os rins cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. É a prontidão. Viver uma vida eucarística, receber a Eucaristia, nos convida a uma prontidão. Devemos nos alimentar da Eucaristia, estar prontos para viver de um modo eucarístico, para nos deixar conduzir pela força da Eucaristia. Devemos estar prontos para fazer o caminho da Eucaristia. A Eucaristia que é esse sacramento viático que nos dá força para percorrer um caminho. Pois é assim que devemos nos alimentar da Eucaristia, como viajantes, como homens e mulheres que ao alimentar-se da Eucaristia sabem que devem percorrer um caminho. Não podem ficar parados, devem prosseguir. Coragem. No final do texto, no versículo 14, se diz: este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. E é a festa mais importante dos judeus até hoje, a Páscoa. Festa memorável. Aqui a palavra aparece a ideia de memória. Lembrem-se que Jesus, quando institui a Eucaristia, diz: fazei isto em memória de mim. Ele invoca essa noção judaica de memorial. Em hebraico o termo é zikaron. E a ideia que está aqui é muito importante. Quando vou primeiro falar do judaísmo um pouquinho, depois falo do cristianismo. Quando no judaísmo os judeus se reúnem na noite de Páscoa para fazer memória daquele evento, eles fazem memória com a certeza de que aquele evento, pela força da palavra, pela força do mandato divino, aquele evento se torna presente naquela noite para eles. Eles se tornam contemporâneos daquele evento. Aquela família, aquela comunidade que celebra a Páscoa, ela está junto com os seus irmãos, junto com Moisés, junto com aqueles que percorreram historicamente o caminho da Páscoa. É uma graça. Isso é fazer memória. Isso é um memorial, o zikaron. O zikaron significa que aquele evento se torna presente aqui e agora para aquela comunidade que está celebrando a Páscoa. E quando Jesus pede que nós façamos isto em memória dele, ele está invocando essa mesma ideia, ou seja, que a igreja, ao celebrar a Eucaristia, tenha a certeza de que aquele evento invocado por Jesus na Eucaristia se faz presente toda vez que nós a celebramos. E Jesus, quando institui a última ceia, ele está invocando antecipadamente o mistério da sua cruz, o mistério da sua doação de vida. Ele dá o seu sangue, ele dá o seu corpo na prática, na cruz. Na Quinta-feira Santa, ele está antecipando sacramentalmente o mistério da sua morte na cruz.
Pois quando nós celebramos a Eucaristia, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, acontece a mesma coisa. O mistério da cruz se torna presente na Eucaristia. Jesus está presente em cada Eucaristia, dando o seu corpo, que significa todo o seu ser, na verdade, biblicamente, dando o seu sangue, que significa toda a sua vida, se dando por completo para a nossa salvação. Por isso, quando nós celebramos a Eucaristia, nós nos tornamos contemporâneos do Calvário. O Calvário está entre nós. Nós estamos aos pés da cruz, com Maria, com João, o discípulo amado, com a Madalena, com Maria de Cleofas. Nós estamos ali também, aos pés da cruz de Cristo. Nós nos tornamos contemporâneos do evento Calvário. Isso é memorial, isso é zikaron. E devemos fazer isso para sempre. A igreja não pode viver sem Eucaristia. Um padre não pode viver sem celebrar a Eucaristia. Essa quinta-feira santa, normalmente, nós também celebramos pelas manhãs a missa do Crisma, a missa em que comemoramos a instituição do sacerdócio. Mas entenda, o Concílio de Trento diz bem claramente que o sacerdócio foi instituído na última ceia, junto com a Eucaristia. Não dá para separar sacerdócio e Eucaristia, não dá para separar ser os padres da Eucaristia. Nessa quinta-feira santa celebramos a instituição da Eucaristia, desse sacramento pascal, mas celebramos com ele a instituição do sacramento da ordem, do sacerdócio do Novo Testamento, que participa do sacerdócio de Cristo, em favor do povo sacerdotal. Sim, todas as gerações devem poder celebrar este memorial. Todos os cristãos devem ter a alegria de participar deste memorial, de se tornar contemporâneos do evento da salvação, de acolher todo o manancial de graças que jorra, que flui da cruz e da ressurreição de Cristo para todos os homens. O Salmo responsorial vai invocar a ideia do cálice. O cálice nos reporta a quinta-feira santa também. Os sinóticos falam que depois da última ceia, Jesus ele vai até o Getsêmani e ele reza, pedindo ao Pai que, se for possível, que afaste dele aquele cálice, mas que não seja feita a sua vontade, mas a vontade do Pai, que seja ela a se cumprir. É o cálice da vontade do Pai, é o cálice do sofrimento que Jesus vai precisar beber, é o cálice da paixão, é esse cálice do sangue que Jesus passa aos seus discípulos na instituição da Eucaristia. É esse cálice que é abençoado, como diz o Salmo responsorial 115. É a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Esse cálice que nós recebemos na Eucaristia nos oferece o sangue de Cristo, o sangue que é proteção contra o mal, o sangue que é a vida do Senhor, remédio salutar para as nossas almas. Mais adiante no Salmo, o versículo 13 diz: eleva o cálice da minha salvação. A Eucaristia, o cálice com o sangue de Cristo. A Eucaristia é a nossa salvação. É o sacramento da nossa salvação, porque fomos salvos por Cristo na cruz. E a cruz, o Calvário, se tornam presentes em cada Eucaristia que celebramos. No versículo 16 se diz que através do servo, Deus quebra os grilhões da escravidão. Vejam a ligação com a ideia do Egito. Se liberta o povo, conduzindo para uma nova vida.
Também a Páscoa de Jesus é libertação, quebra os grilhões de todo tipo de escravidão, não só de uma escravidão sociopolítica, de uma escravidão geográfica, mas se trata aqui da escravidão, da pior escravidão que existe, da escravidão espiritual, da escravidão moral, porque o pecado, o mal, tendem a nos escravizar. Dizem nos tornar livres, nos fazem crer na mentira de uma liberdade sem Deus, mas no fundo nos tornam escravos. E ali, no versículo 17, vemos mais uma dimensão da Eucaristia. Por isso oferta um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Jesus, ele oferece a sua vida em sacrifício de louvor, de ação de graças. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Esse sacrifício de louvor é uma expressão antiga que vem justamente dos Salmos, mas é uma expressão que os padres da igreja usam de uma forma muito bonita para falar da Eucaristia, porque dizem, Jesus na cruz, ele está morrendo, mas ele está oferecendo ao Pai o sacrifício de louvor. O louvor é considerado essa ação de graças que elevamos a Deus, não tanto pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. O Filho oferece a sua vida numa ação de graças, não tanto pelo que o Pai faz, mas pelo que o Pai é. Tu és meu Pai, eu te ofereço todo o meu ser, num louvor filial perfeito, num louvor de amor perfeito, sem nenhum tipo vamos dizer, de resistência, sem nenhum tipo de impureza nas suas intenções. Jesus tem perfeição, a sua intenção é perfeita, o seu amor é perfeito, as suas forças estão perfeitamente orientadas para isso. Não há nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de limitação nessa entrega total de Jesus. Sacrifício de louvor. Na segunda leitura, meus queridos irmãos, São Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, dizendo que a Eucaristia é esse sacramento precioso e que ele quer transmitir aos seus irmãos de Corinto, assim como ele recebeu essa tradição daqueles que o evangelizaram, daqueles que, por assim dizer, ajudaram na sua formação. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. São Paulo vai aos Coríntios, vai a Corinto depois de passar por Atenas, e lá ele fala da Eucaristia. Mas ele não inventou a Eucaristia, ele recebeu a formação necessária para compreender o que é o sacramento da Eucaristia. Ele recebeu o testemunho dos apóstolos quanto à última ceia, quanto ao sacramento da Eucaristia. E assim como São Paulo, nós também que recebemos essa herança de uma vida eucarística, devemos transmiti-la aos nossos irmãos. São Paulo descreve então as palavras com as quais Jesus institui a Eucaristia, assim como ele recebeu essas palavras, e ele tem essas palavras como um tesouro. Ele quer transmitir com todo cuidado para os seus irmãos de Corinto, que seja um tesouro para eles também, para nós. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Ele não disse isso parece, isso simboliza, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Nós temos a ideia de memorial, tanto nas palavras que se referem ao pão que se torna corpo de Cristo, como nas palavras que se referem ao cálice com vinho que se torna o cálice com o sangue de Cristo.
Mas eu chamo a atenção para essa expressão nova aliança, uma expressão que aparece apenas uma vez no Antigo Testamento, no capítulo 31 do profeta Jeremias. Nova aliança. Uma aliança dentro da concepção judaica precisava ser selada através de um sacrifício. Uma aliança, uma berite, como é a expressão hebraica, precisava de um sacrifício, porque as duas partes olhavam para aquela vítima sacrificial e diziam: se eu quebrar minha aliança contigo, eu mereço a morte. Foi assim que Moisés ele selou a aliança no Sinai. Lembremos-nos da primeira leitura. Mais adiante, o povo que passa o Mar Vermelho vai ao Sinai e ali Deus vai selar uma aliança com ele. Uma aliança que vai ser o grande ponto de referência para toda a religiosidade judaica. Mas também a aliança do Novo Testamento, a nova aliança, é selada com uma vítima, o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus. Ele vai morrer e o seu sacrifício recorda que se nós não vivermos a nossa aliança com Deus, nós vamos morrer. Nós vamos morrer espiritualmente, nós vamos perder a chance de viver uma vida eterna, bem-aventurada, feliz com Deus. Jesus, então, é esse que vem inaugurar a nova aliança. Ele é o novo sacerdote, ele é o sacrifício, ele é o novo Moisés, ele sela essa nova aliança. É uma nova aliança selada com o seu sangue. E por isso a Eucaristia tem que ser celebrada como esse memorial desse gesto de amor misericordioso e salvífico. E aí logo depois São Paulo diz que todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, estamos proclamando a morte do Senhor nessa expectativa de que Ele venha. São palavras que nos remetem à celebração eucarística. Muitas vezes dizemos essas palavras depois que o Padre diz: eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, que bebemos deste cálice, recordamos a morte de Jesus e ficamos esperando a sua volta, o seu retorno. Ou seja, a Eucaristia, mais uma vez, é alimento. É um alimento que pode chegar a nós porque houve um sacrifício, é sacrifício e por isso é banquete. Mas é um sacrifício, banquete que nos aponta para aquilo que há de vir, até que Ele venha. Ele vai voltar, a parousia, a escatologia, a dimensão escatológica. São as três dimensões da Eucaristia, como dissemos. E o Evangelho nos traz o lava-pés. O Evangelho de São João, como vocês sabem, ele não narra a instituição da Eucaristia, porque ele traz no capítulo 6 uma longa catequese, onde Jesus se apresenta como pão descido do céu, e onde Jesus diz várias vezes que ele vai ser esse pão. É uma catequese eucarística, e que ele vai se dar como alimento para nós, esse alimento vai ser a sua carne, vai ser o seu sangue. Ele diz isso várias vezes. Ele escandaliza aqueles que o escutam na sinagoga de Cafarnaum. Jesus faz uma catequese extraordinária que vale a pena ser relida. Se você tiver um tempo livre hoje para rezar, reze com esse texto de João 6, esse discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Mas aqui se diz que chegou o momento, a hora de Jesus. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar, de fazer a sua Páscoa. Ele vai fazer a sua Páscoa através da cruz. A cruz é pascal, é passagem da terra ao céu. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus está cheio de amor. Jesus é amor pelo Pai, Jesus é amor pelos homens, e Jesus vai amar até o fim. Até o fim, a gente pode entender esse até o fim de vários modos. Até o último momento, até o último suspiro, até o fim da sua vida. Mas podemos entender também até a extremidade do amor, até onde não se pode amar mais, ou até onde não podemos compreender mais o amor. Jesus ama até a extremidade do amor. Amou-os até o fim.
Estavam então tomando a ceia. Se fala do diabo, né? O diabo ele tem uma aversão à Eucaristia. No Evangelho de São João aparece a relação diabo e Judas Iscariote lá no capítulo 6, no final do capítulo 6, depois daquela catequese eucarística intensa, profunda, Jesus diz que escolheu os apóstolos, mas um deles é um diabo. Estava falando de Judas. Aqui se fala, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão, o propósito de entregar Jesus. De novo no ambiente eucarístico, o diabo e Judas. A Eucaristia, ela divide. O mistério da Eucaristia é odiado pelo demônio, pelo diabo. Por isso as missas negras, por isso o satanismo muitas vezes deseja, os satanistas desejam se apossar de hóstias consagradas para ultrajar o corpo, o sangue do Senhor. O diabo ele enlouquece diante da grandeza, do amor, da força da Eucaristia, desse sacramento que nos coloca numa comunhão que ele perdeu, que ele nunca mais vai ter com Deus e que nos é dado. Ele que por natureza era superior a nós, agora ele está longe de Deus, ele tem um ódio mortal de nós, porque nós que somos naturalmente inferiores a ele, somos tão amados por Deus que Deus se fez homem, morreu numa cruz por nós e se tornou nosso alimento e se entrega a nós para entrar na nossa vida e nos transformar de dentro para fora e nos cristificar. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. E aí Jesus surpreende os seus. O lava-pés é totalmente surpreendente. Normalmente quem lavava os pés eram os servos que lavavam os pés dos seus patrões. Mas era possível que um anfitrião lavasse os pés de um hóspede. Sim, era possível. Mas ele o fazia no início, antes da ceia. Jesus surpreende todo mundo porque estão no meio da ceia. E aí no meio da ceia, não era habitual isso. Jesus se levanta, Jesus se levanta, tira o manto dele, que diz um pouco a sua identidade, é o manto do pregador. Lembrem-se que o profeta Eliseu pediu, que lhe fosse dado o manto de Elias para confirmá-lo na sua missão. Então, a sua missão, a sua identidade de profeta, a sua identidade de pregador, a sua autoridade está representada no manto. Jesus depõe o manto. Naquele momento ele se faz servo, ele se prepara como um servo, ele se cinge, amarra, na cintura uma toalha, e aí esse cingir-se nos leva lá para a primeira leitura. O povo estava cingido quando comia. Jesus está preparado para viver esse serviço, porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele está preparado para realizar o maior serviço de todos. E o maior serviço de todos é a sua cruz, quando ele vai poder purificar a humanidade, salvando-a. E o lava-pés representa isso. Essa água, no fundo, aponta, prefigura a água que vai jorrar do lado de Cristo, essa água que vai purificar o mundo das suas imundícies, da sua impureza, de todo o mal, de todo o pecado. É a água da vida nova, é a água do Espírito Santo, é a água que só Jesus poderia derramar e nos dar para nos lavar, nós que temos o nosso pé sujo no barro do pecado, no barro da morte. Jesus então ele se faz como um servo para dizer: agora chegou a hora de eu ir ao topo, à extremidade do serviço. Eu estive sempre a serviço do Pai e da humanidade. Agora eu vou completar, eu vou ao auge do serviço. Surpreendendo, ele começa então a lavar os pés, derrama água numa bacia, começa a lavar os pés e a enxugá-los depois.
Mas temos um outro detalhe interessante. Aqui eu invoco a exegese feita sobre esse texto por um franciscano chamado Frederic Mans, um professor emérito que leciona em Jerusalém. E ele diz que esse texto parece invocar Êxodo 30, 19. Em Êxodo 30, 19 se fala que os sacerdotes têm que lavar os pés antes de entrar no local do culto, no local do sacrifício, antes de entrar na presença de Deus. Jesus está lavando os pés dos apóstolos. Os apóstolos que vão na última ceia vão ser instituídos sacerdotes do Novo Testamento. Os apóstolos que vão receber a missão de celebrar o memorial da paixão, da morte de Cristo na cruz, ou seja, celebrar a Eucaristia. Ele está lavando os pés dos apóstolos, e aqui a ligação com Êxodo 30, 19, porque os apóstolos são sacerdotes e eles precisam estar purificados para participar do mistério da Eucaristia, para participar do mistério do sacrifício da salvação. Isso é muito bonito. Nós também devemos compreender assim o lava-pés. No seu amor, Deus quer nos purificar para participar de um modo ainda mais perfeito da Eucaristia. Daí a importância da confissão, daí a importância de nos arrependermos dos nossos pecados, de confessá-los, de recebermos o perdão sacramental. Daí a importância de não nos aproximarmos da Eucaristia de um modo superficial, não participarmos da Eucaristia, na condição de pecado e sem desejarmos mudar. Podemos até estar numa situação de pecado durante uma celebração eucarística, mas no nosso coração deve crescer aquele desejo: eu preciso mudar de vida, eu preciso deixar o Senhor me purificar, eu preciso deixar com que Ele lave os meus pés impuros, para que eu possa entrar na terra santa. Interessante que os comentários rabínicos a esse texto de Êxodo 30, 19 dizem que se o sacerdote não estiver com os pés purificados e se apresentar a Deus na sacralidade da sua missão sacerdotal, ele vai morrer. Ele morreria. Porque seria um desrespeito para com Deus, um pecado grave que tem como preço a morte. São Paulo diz algo parecido. Ele diz que se a gente receber a Eucaristia sem a devida preparação, isso pode ser ocasião de morte para nós. Podemos estar recebendo a nossa própria condenação. Isso não é para assustar ninguém, mas isso é um grande convite para que nós estejamos atentos às condições espirituais e morais com as quais nós participamos e recebemos a Eucaristia. É terreno santo, é lugar santo a Eucaristia. É alimento santo, é o santo que morre para nos santificar. Nós temos que entrar na sintonia com essa santidade. Deus quer nos santificar, mas tem que existir no nosso coração o desejo, a adesão. Se eu sou um pecador, eu tenho que reconhecer os meus pecados, me arrepender, pedir perdão, mudar de vida. Tudo isso é possível graças à cruz de Cristo. E aí nós continuamos a ler esse texto, porque depois, eu não vou comentar tanto o diálogo dele com Simão, mas depois que ele lava os pés também de Simão, ele vai dizer que nem todos estão limpos. Ele vai reconhecer que, apesar do gesto que ele fez, lavou os pés de todos os discípulos, tem um que há um coração ainda fechado à graça de Deus. Esse coração está endurecido, É aquele no qual o diabo já tinha colocado a intenção de entregar Jesus, Judas.
Então esse coração está endurecido, é a pior coisa que um cristão pode ter, um coração endurecido, obstinado no pecado. Ele não se arrepende, ele não quer mudar, ele não se arrepende, ele não chora os seus pecados, ele não clama por misericórdia, ele não reconhece que está errado. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, versículo 12, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Jesus retomou, na verdade, o verbo diz, Jesus pegou de volta o manto, colocou de novo aquele manto da sua identidade. Ele é o mestre, porque agora ele vai se sentar e é a posição do mestre. O mestre senta e ensina, a cátedra. Então Jesus pega o manto, a sua autoridade, senta e agora ele vai ensinar. Ele vai fazer uma catequese sobre aquilo que ele acabou de fazer, sobre o gesto que ele acabou de realizar. Mas esses verbos, Jesus tirou o manto, depois o manto, na verdade seria a melhor tradução, retomou o manto. Esses verbos nos recordam um outro episódio do Evangelho de São João. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 10. O capítulo 10 é aquele que começa com a imagem do bom pastor. E aí eu estou me referindo aos versículos 17 e 18 agora. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Eu dou e retomo a minha vida. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Aqui a gente encontra os mesmos verbos. O manto, ele depõe, ele dá o manto e ele retoma o manto. Os mesmos verbos no grego. Ou seja, Jesus, ele, ao dar o manto e ao retomar o manto, Jesus está dizendo no fundo, eu vou dar a minha vida e depois no terceiro dia eu vou retomá-la. E eu vou dar a minha vida para quê? Para poder lavar os pés dos apóstolos e de todos os homens. Eu vou dar a minha vida para poder purificar a humanidade. Eu vou dar a minha vida para poder lavar a humanidade das suas imundícies, de todos os seus pecados, de toda a sua maldade. Eu vou dar a minha vida para derramar sobre essa humanidade um rio caudaloso, um rio de bênçãos, um rio de santificação, um rio de vida nova, para derramar uma enxurrada de graças santificantes. Jesus vai dar a sua vida por nós para nos salvar, para nos purificar, para nos santificar. E depois ele vai retomar a sua vida. Ele tem autoridade para isso. E aí a gente volta para o texto do Evangelho dessa quinta-feira santa. Jesus se senta com a autoridade de mestre e diz, compreendeis o que acabei de fazer? Vós me chamais mestre e senhor. E é verdade, pois eu sou. Esse eu sou é sempre uma forma de dizer que ele é Deus, né? Eu sou é uma formulação que recorda o livro do Êxodo, em hebraico Anihu, em grego ego, eimi, eu sou Deus. Ele é. Como é que Moisés vai dizer para o faraó o nome de Deus? Ele pergunta para Deus, como é que eu vou dizer o teu nome? E Deus diz, diga que eu sou te mandou. Então Jesus diz, eu sou. No Evangelho de São João isso não é à toa. É realmente Jesus dizendo a identidade dele de Deus. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É isso que os sacerdotes são chamados a fazer. A dar a sua vida, como Jesus deu, para lavar os pés dos seus irmãos. Nós somos chamados justamente a isso. A dar a nossa vida para celebrar os sacramentos. Para que através dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, da confissão, essa enxurrada de graças que Cristo conquistou para nós, chegue até cada um dos nossos irmãos. Para que essas águas vivas que Cristo derramou sobre a humanidade, que jorram do seu lado aberto
crucificado cheguem a cada homem, a cada mulher que desejarem. Então, nós também devemos lavar os pés uns dos outros, sacramentalmente. É claro que a gente pode fazer uma leitura mais universal, uma leitura mais do amor, do serviço, e aí todos os homens poderiam lavar os pés amando, servindo. Mas aqui eu quero fazer essa leitura de tipo mais sacramental, falando do sacerdócio. Os sacerdotes são chamados a entregar a sua vida como Cristo, para que essas águas da vida, para que essas águas santas possam chegar a todos os homens. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Os sacerdotes são chamados a ser bons pastores. Para isso eles precisam ser também, como Cristo, cordeiros que entregam a sua vida, para que essas águas que jorram do lado aberto de Cristo cheguem a cada homem. Queremos concluir a nossa reflexão sobre a liturgia desta Quinta-feira Santa com o Papa São João Paulo II, na sua última encíclica dedicada à Eucaristia, a Ecclesia de Eucaristia, a Igreja Vive da Eucaristia, no número 11, o Papa João Paulo II recorda que a Igreja ela recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom entre tantos, mas como o dom por excelência, porque dom dele mesmo. Na Eucaristia Jesus se dá, e ao se dar, Jesus nos oferece a sua pessoa, a salvação que ele realizou por nós. Na Eucaristia temos a cruz, na Eucaristia temos o seu sacrifício de amor, fonte de salvação para todos. Na Eucaristia temos a força da sua ressurreição. Na Eucaristia temos a possibilidade de ser contemporâneos do evento da nossa salvação. Na Eucaristia podemos beber do manancial da salvação, receber todo o rio de graças salvíficas que emanam para sempre do lado aberto de Cristo, que são salvação para todos os homens que deste rio quiserem beber. E o Papa São João Paulo II termina o número 11 da sua encíclica fazendo uma pergunta, e é com essa pergunta que nós queremos terminar essa nossa reflexão. Essa pergunta é um convite para que você reze, para que você aprofunde essa reflexão na sua oração. Que mais poderia Jesus ter feito por nós? Verdadeiramente, na Eucaristia demonstra-nos um amor que vai até o seu extremo. O que mais Jesus poderia ter feito por nós? Eucaristia, esse gesto sublime, excelso, supremo de amor de Jesus por nós. Por isso o Papa Bento XVI dedicou uma exortação apostólica sobre a Eucaristia e deu-lhe o título de Sacramentum Caritatis, é o sacramento do amor. Que Deus nos ajude a mergulhar nesse amor, que Deus nos ajude a viver desse amor, que Deus nos ajude a proclamar esse amor. Que a Virgem Maria, mulher eucarística, possa nos ensinar a viver uma vida eucarística. Amém.